Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você vai acompanhar a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Participam como comentaristas o Marcelo Pavão, advogado, Benjamin Rodrigues Lopes, médico, e nesse primeiro bloco a gente conversa com a diretora executiva do Santos Jazz, a Denise Covas. O Santos Jazz vai ter a 11ª edição entre 27 e 30 de julho. Eu vou começar, Denise, fazendo uma pergunta de pronúncia para você. É Santos Jazz Festival ou é Santos Jazz Festival, como as pessoas falam? As pessoas falam festival porque parece que combina, né? Porque vem aberto jazz, aí festival, fica aberto. Mas é festival, né? Mas se fosse festival, em português teria que ter o acento. Seria proparoxítona, não é isso? Festival. Festival. Festival é oxítona, mas se fosse festival seria uma proparoxítona. Sim, mas a pessoa fala mais porque combina, né? Mas é Santos Jazz Festival, né? Então, o Santos Jazz Festival começa dia 27, a Denise vai contar pra gente tudo o que vai acontecer nessa 11ª edição. É isso. Estamos aqui, obrigada aí mais uma vez pelo espaço. E estamos aí na 11ª edição. Todo mundo sabe que não é fácil fazer cultura nesse país, principalmente pelos últimos anos. Mas a gente resiste, né? E estamos aqui. Então, a nossa programação, Paula, ela é muito plural, como a gente tem feito nos últimos anos, porque a gente acredita muito na formação de novas plateias. E, para tanto, como o jazz é um estilo que, vamos dizer, ele transita, é muito contemporâneo, porque ele é muito mais pelo virtuosismo dos seus músicos, né, que é muito no improviso. Então, hoje você tem aí, você tem essas vertentes todas, como jazz funk, jazz hip hop, samba jazz, jazz bossa, jazz latino. E além de soul music, além do blues, os primos aí, os irmãos. Então, a gente transita por tudo isso e vem trabalhando aí uma programação bastante diversificada. Então, a gente vai... E vem formando novos públicos? Vem, o nosso público. Se você pegar o nosso público no centro, que lota todos os dias do centro, grande parte é jovem, né? Grande parte é jovem. Então, o que a gente faz? É intergeracional dentro da Rede Conecta Gerações, aí do outro projeto que eu tenho. Porque a gente tem programação para todos os públicos, para todas as gerações. Então, na abertura, por exemplo, que é mais um show solenidade... Você já esteve lá. Esse ano, por exemplo, a abertura é no Sesc, no Teatro do Sesc, também é gratuito, só que por ter uma limitação de espaço, as pessoas têm que retirar o ingresso no próprio dia 27, a partir das 10 horas da manhã, mas é gratuito. Esse ano a gente tem de volta a Orquestra Sinfônica de Santos, que já esteve conosco em outras edições, com a participação da Jazz Big Band, e como convidados, Ayrton Montarroios e Vanessa Moreno, dois expoentes aí da música brasileira, homenageando a obra de Chico Buarque e de Edu Lobo, né? Edu faz 80 anos em agosto, Chico tem 79, e ambos têm um grande circo místico comemorando aí 40 anos. Então vai ser um show daqueles que a gente fala de assistir de joelhos, né? Então vai ser lindo. E aí no dia 28 e no dia 29 a gente vai para o centro. Dessa vez não será no Arcos do Valongo, será ali em frente à igreja do Valongo, com aquela vista lá para o porto. É coberto? Vai ter cobertura para o público, né? Então, a gente tem ali, a partir das 6 horas da tarde, na sexta-feira, dia 28, já abre com o VJ Mamute, e o primeiro show, são 4 shows na sexta. Abre às 19 horas com a Sabrina Parlatore, que foi VJ aí da MTV, com os standards do jazz e a bossa nova, com a Jazz Big Band. Depois a gente tem um instrumental... A Jazz Big Band também na abertura? Também na abertura fazendo participação. E a grande parte, se não todos os músicos, são daqui da região. Aí depois nós temos um instrumental em tributo a Herbie Hancock e Chick Corea, feito por um pianista jovem de São Paulo, Henrique Mota, um showzaço. Depois a Atração Internacional, um show de blues do Alabama, Mike, que vem fazendo uma turnê pelo Brasil e vai passar pelo Santos Jazz. E aí a gente finaliza a noite de sexta-feira com o rapper Rael, né, que vem fazendo aí um sucesso estrondoso, que é do mesmo naipe de Emicida e tal, que traz aí essa pegada do jazz rap, né,
E essa linguagem toda que pega o público jovem, né? Aí acabou a sexta-feira? A sexta-feira são 4 shows, antes de você acabou. ir para o sábado, vamos ver o que o Marcelo Pavão está morto de curiosidade de perguntar para você. O que é, então? Não, eu tô vendo aqui a Denise, boa tarde a todos. Eu tô vendo aqui a programação, eu tô já querendo saber onde que eu pego o panfleto para ir atrás, porque são showzaços que estão sendo feitos. Pavão, vou te contar uma coisa, não é mais panfleto, você acessa no site. Você sabe que está tendo um grande problema hoje, exatamente com aqueles cardápios de QR Code, porque você vai a um restaurante, tudo que eu não quero é ficar acessando o meu celular. Com certeza. Entendeu? E tudo que eu quero é ter um cardápio para ver aqui. Então eu Mas quero. a programação. Tá vendo? Quem fala o que quer, que nem eu, ouve o que não quer. Né? Mas a programação realmente você tem no site e nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook. A gente vai colocando show a show, um resuminho de cada show, os horários, tudo certinho. No centro é só chegar. Não tem, vai ter toda a segurança. No Sesc tem que ir lá só 10 no horas Sesc da manhã, é que tem que ir a partir na quinta que vem, na né? quinta que vem, dia 27, no próprio dia. Tem que correr porque realmente acaba rápido, enche. Mas nós vamos, para quem não conseguir, nós vamos transmitir no nosso canal do YouTube, nas redes sociais do Santos Jazz Festival, né? Aí no sábado a gente começa a partir das 14 horas também com o VJ. A música não para nunca, né? E aí, a partir das 3 começam os shows, né? Então, a gente tem shows do pessoal de Santos, tem Felipe Dias, a Mona, o Projeto Rabisco também com o Mestre da Lua, que é um percussionista famoso no Brasil. E depois tem os outros shows, Diego Moraes, com participação da Açucena. A gente transita muito, a gente trabalha muito em relação às diversidades, as causas humanitárias, vamos dizer assim, né? Então, diversidade racial, de gênero, com mais mulheres como protagonistas. Então, a gente tem bastante mulheres aqui no line-up como protagonistas das suas bandas. Isso é porque a diretora executiva A questão é racial, mulher também, não? né? Porque são causas, a gente tem que estar em todos os lugares, né? Então, e também a geracional, como eu falei, porque tem para todas as gerações. Então, nós temos uma banda, por exemplo, a Fulmilaio Afrobeat Orquestra, que é composta por 11 mulheres negras, né? Então, nós Isso achamos... no sábado? Isso no sábado. Tem Diego Moraes com a participação da Açucena, que é uma cantora trans. Então, a gente tem essa coisa, tem as mulheres, tem negros, então a gente é bem representado e tudo. E finaliza no sábado com a Paula Lima, outra mulher negra também, fazendo um show Soul Lee, que é um tributo, é a primeira vez que ela traz esse show para Santos, que é uma homenagem à Rita Lee, mas dentro da pegada da Paula Lima, que é esse swing, é o soul music e tal. Então vai ser um show muito bacana. E a gente tem ali uma pracinha de alimentação, tem toda a segurança, os sanitários químicos, então vai ter todo um esquema, cerveja, uma programação bem legal. O Benjamin, quando é convidado para ir num show, ele fala assim, não, hoje eu tenho que dar plantão, que ele é médico. Agora você não pode dar essa Médicos desculpa. gostam muito de música. Tem quinta, sexta e sábado, né, Benjamin? Pelo menos um dos 3 dá para ir, não dá? Não são 3 plantões médicos, seguidos, porque né? meu cunhado era médico, tinha banda, eles gostam muito da música, tem bandas, tudo isso. Bom dia a todos que estão indo no horário da tarde ou à noite na representação. Mas eu queria começar a sua conversa, vendo como eu sou perseguido pelo Paulo Schiff, que ele sabe que eu tenho 2 defeitos, Denise. Um, eu tenho um paladar infantil. E o outro, o meu ouvido também é infantil. Eu tenho uma dificuldade com música. Mas eu estava pensando nesse cardápio, porque é um cardápio de prazeres que você está oferecendo para a gente. Diversos tipos de músicas, todos vinculados ao jazz. Diversos tipos de vozes. Eu ia aqui, pelo lado do Pavão, eu não quero panfleto, eu queria o convite VIP. Mas o que eu queria mesmo... O convite VIP é gratuito. Que convite? Sempre você tem um quer VIP, camarote? lógico. Eu quero falar com o cantor, tirar foto, paparicar. Mas o que eu queria saber de você, eu tenho uma discussão há muito tempo já com vários amigos da cena teatral, cena cultural de Santos, e a coisa mais difícil é fazer cultura numa cidade pequena, numa cidade pós-bolsonarista. Como é que você, em Santos, consegue me organizar um festival, seja festival ou festival, seja Santos Jazz Festival, Festival de Santos de Jazz? Quem é que ajuda? Quem é que organiza? É a prefeitura?
é uma benemérita ou uma doida que resolve fazer tudo isso sozinha? Não, a gente tem vários apoiadores. Desde a primeira edição, 11 anos, né? há 11 anos, a gente inscreveu o projeto na Lei Rouanet, polêmica, que não tem por que ser polêmica, é uma lei muito bem clara e muito transparente. E cabe a nós, a partir do momento que a gente tem a aprovação, a chancela do Ministério, agora Ministério, voltando ao Ministério da Cultura, a gente vai ao mercado captar recursos, né? Para quem não sabe, a Lei Rouanet, ela isenta as empresas tributadas no lucro real em 4%, em até 4% do que ela iria pagar de imposto de renda. Então, a gente tem, com isso, a gente vai ao mercado captar e estamos aí com uma série, se eu puder falar, inclusive. Eu acho que a gente deve falar, concordo plenamente, mas eu entendo também quando não pode. Porque realmente muitas empresas podem apoiar, patrocinar, e nem todas fazem isso. Então, as que fazem, a gente tem que enaltecer. Tem que ser aplaudidas, né? Tem que ser aplaudidas. Então, graças à G. Pierotti, a Bandeirantes Deikmar, a Geo Terminais, ao Porto de Santos, que tem sido nosso parceiro há muitos anos, e a Ecoporto. Esse ano nós estamos, inclusive, com mais empresas. Eu acredito muito até nesse trabalho que o Porto vem fazendo, muito interessante, do presidente, mostrar que o Porto está de frente para a cidade, não de costas, levando a todo mundo o conhecimento do que as empresas fazem, quem são e tarará. Então, não sei se isso já é um reflexo que a gente conseguiu ter mais. E a Prefeitura, a gente coloca como co-realizadora, porque realmente ela tem sido muito parceira da gente nessas 11 edições. Qual é o papel do poder público local? Muito grande, muito. Tanto o ex-prefeito Paulo Alexandre, como o Rogério Santos, principalmente através da Secretaria da Cultura e apoio do próprio prefeito, eles nos ajudam muito em questão de infraestrutura, apoio, porque é uma logística muito grande, né, que a gente faz. E eles são muito... E da alimentação dos artistas. Tem apoio também? Não, isso aí é a gente, né? A gente capta recursos e aí então movimenta toda essa economia. Para o único dono dos hotéis de Santos que vai movimentar o turismo na cidade. Movimenta o turismo da cidade, movimenta o comércio, movimenta mesmo a gente tendo praça de alimentação, se o pessoal fica o dia inteiro, tem gente que quer ir no restaurante, quer ir então os equipamentos turísticos também, né? Porque nós estamos ali do lado do Museu Pelé, o bonde. Então, a cultura movimenta muito a economia, né? Tem toda uma cadeia por trás que as pessoas não têm ideia também do pré aqui, né? Faltou o domingo, né? Tem o domingo também. Então, domingo a gente vai também diferenciar um pouco esse ano e não será nesse palco do Valongo. A gente vai utilizar numa parceria com o Museu do Café, ali a Bolsa do Café, dentro do pregão. São 3 apresentações para as crianças, só direcionadas. Então, o Zero Beto, que é um arte educador de Santos, a Orquestra de Sucata, que é de São Paulo, porque a gente está trabalhando muito fortemente a sustentabilidade também esse ano, além de todas as causas que a gente já vem, através do line-up e da nossa equipe, que é muito diversa também. Então, o line-up é pareado com o bastidor, porque a nossa equipe é composta de muitas mulheres, de pessoas LGBT, negros, brancos, mais maduros, mais jovens, então é tudo muito, muito pareado. E aí a gente também fez uma parceria com a Lixo Zero Baixada Santista, que vai nos ajudar a trabalhar melhor os resíduos, a gente diminuir a quantidade de plástico, tudo colocado nos seus devidos lugares, aonde que deve ser, onde não deve. Vamos soltar mensagens nos intervalos dos shows sobre isso, né? Então, estamos iniciando aí um trabalho forte com eles, que é tentando chegar aí a lixo zero numas próximas edições, né? O Pidão aqui já vai pedir, invade o pier. Faz alguma coisa no pier nas próximas edições, que vai ser maravilhoso. Qual pier? O pier, que a gente chama o emissário submarino. Emissário, eu já fiz jazz, uma vez. E lá combina tudo. Eu já fiz uma vez um dos palcos, na época que a gente tinha vários palcos na cidade, um deles foi lá. E foi o encerramento no domingo, não sei, acho que foram uns 2, 3 shows.
Ali tem uma questão que é o vento que vem do mar, assim, foi assim, meio, a gente ficou um pouco assustado. Acústica perfeitíssima. Você fica meio assim, mas é um local belíssimo, estão aguardando o Parque Valongo, né, para a gente ver se tem um espaço lá, já pensou que lindo, junto com o porto ali? Denise, só faltou você convidar o público agora, Sim, né? O sim. telespectador e a telespectadora. Convidamos a todos, é o evento, todos os shows são gratuitos, lembrando que o Sesc tem que retirar o ingresso no dia 27 mesmo, a partir das 10 da manhã, mas para quem não conseguir nós vamos transmitir. E sexta e sábado e domingo é só chegar, curtir com segurança, pet friendly, quem quiser passear com o seu... O Benjamin tem um camarote VIP, né? Para ele eu vou inclusive falar, que acho que o Jamir deve estar lá fazendo, inclusive, montar um camarote. No da criança pode preparar, vou eu e meu filho Benjamin também. Leve, que será essa aula show da Orquestra de Sucata, é genial. Eles são de São Paulo, todos os instrumentos são feitos de sucata, que já dialoga com o nosso tema da sustentabilidade Para a também. terceira idade, alguma coisa especial? Denise, obrigado pela participação, parabéns e muito boa sorte, né, em mais essa edição. Imagina, eu que agradeço muito sempre o espaço, né, Paulo, que você nos dá, e é tão importante para a gente poder chegar aqui à 11ª edição. Obrigada a todos, estão todos convidados. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, agora com o médico Fábio Mesquita. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, agora os comentaristas continuam sendo Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes, advogado Pavão, médico Benjamin, e a gente recebe com muito prazer o médico sanitarista Fábio Mesquita, com uma longa carreira aqui no Brasil, fora do Brasil, também na Organização Mundial de Saúde. Fábio, a gente vai começar conversando sobre um dado que foi anunciado nessa semana. O consultório de rua de Santos ampliou a equipe e já tem mais de 10 mil procedimentos nesse ano, mais do que o dobro do ano passado inteiro, um pouquinho mais que o dobro do ano passado inteiro. Esse atendimento tem uma especificidade, assim, ele é muito diferente do atendimento normal para a população de rua? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Benjamin. É um prazer estar aqui com vocês. O consultório de rua é uma iniciativa extremamente importante, não só para atender a população de rua, né, mas como a possibilidade de ser uma unidade móvel, uma estrutura móvel que pode facilitar o acesso da população a serviços de saúde. Então, assim, na verdade, isso é uma ótima notícia de que tenha reforçado o consultório de rua. Essa era uma queixa que, pelo menos, eu tinha ouvido bastante o ano passado, quando voltei ao Brasil, de que estava um pouco desmontado. Então, o fato de que reforçaram a equipe, está aumentando o atendimento, está aumentando o acesso, eu acho que isso é fundamental, é extremamente importante para preservar a saúde da população. Sempre lembrando que muitas vezes as pessoas não conseguem entender que preservar a saúde do outro significa preservar a sua saúde também. Porque se as pessoas não têm doenças que elas estão com possibilidade de transmitir, isso é uma preservação da saúde de toda a população. Então é extremamente importante esse tipo de iniciativa, sob todos os pontos de vista. Inclusive, esses procedimentos, Benjamin, eles têm colheita de material para exame de tuberculose, de diabetes, exame de sangue para outras moléstias, né? Tem um lado bem preventivo, assim, do que o Fábio está falando, né? Novamente, boa tarde, mas eu queria saudar ao maior palmeirense dessa bancada, o Fábio Mesquita, que além de tudo isso que você falou, Paulo, ele é um escritor de livros. Eu estava arrumando minha biblioteca, eu achei o AIDS na Roda Santista, um dos livros que o Fábio escreveu. Eu brincava em off que sobre essa notícia eu posso ser bom ou mal, eu posso reclamar ou elogiar. Eu vou começar reclamando. É muito triste a gente ter aumentado em quase o dobro, porque no ano passado a gente não tinha atendimento. O carro, que é o consultório de rua, depende basicamente de uma base móvel. Não funcionava, a equipe era desfalcada. Também é muito ruim,
da gente ter aumentado tanto o atendimento, porque tem muita gente morando na rua ainda e cada vez mais. Toda vez que a gente tem aumento nisso, o meu lado, número 1, pensa, que pena que as pessoas estão na rua. Mas o Fábio, ele é um especialista em pensar fora da caixinha. Há muitos anos atrás, é ele que implantou a política de redução de danos, que era você, frente à epidemia de AIDS, como fazer com que essas pessoas não morressem de AIDS, os usuários de drogas. O consultório de rua, ele tem uma função de cuidar da pessoa que está na rua, em situação de rua, mas principalmente em mexer com a comunidade, fazer com que a comunidade olhe essa população de uma maneira diferente. Eu aproveito o momento aqui, fica a dica com o Fábio, mas principalmente para o Rogério, prefeito de Santos. Nós temos muita dificuldade no atendimento à população de rua quando eles adentram o sistema oficial, porque não podem solicitar exames se a pessoa não tiver um endereço fixo. O sistema informatizado da prefeitura, ele tem ainda grandes travas. Se a pessoa não tem a residência, ela não consegue solicitar os exames. E depois, na população transexual, existem sérios problemas no atendimento. Um homem trans, ele não consegue fazer exames do corpo dele, que é feminino. Acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso. Algum comentário? Eu concordo plenamente com as preocupações que o Benjamin levantou. E eu acho que os serviços públicos, eles sempre têm que estar disponíveis para a realidade da população que a gente está trabalhando. Se a realidade de uma parcela da população é não ter endereço fixo, isso não pode ser um critério de admissão, né? E a outra coisa, que é uma coisa antiga, já está muito estabelecida, que é a questão de como atender melhor a população trans. Tem cidades que têm serviços específicos, né, que para o atendimento da população trans, seja trans feminino, trans masculino, enfim, tem essa possibilidade de atendimento com tudo aquilo que essa população precisa. Ô Lu, eu quero quebrar o protocolo mais uma vez aqui no programa, pela honra de estar aqui na bancada com o Fábio Mesquita, porque a gente fala hoje, inclusive está aqui na pauta, a gente vai falar de AIDS, a gente fala hoje, porque hoje já contrair o vírus já não é mais uma sentença de morte, né? Mas na década de 80, quando o trabalho que o Fábio desenvolveu brilhantemente aqui e depois levou para o mundo todo, assim, que teve de pedra e chuva naquela época, e vocês aí na Secretaria, principalmente você, conduziram esse trabalho que hoje os frutos estão aí, né? A gente está vendo, e brilhantemente, eu estudei com a Fabiana, né, na faculdade, então eu conheço o seu trabalho desde lá daquela época, vejo inclusive as preocupações que você teve, então em países que muita gente não sabe nem o nome, Mianmar, e você estava lá no meio. Então, assim, eu quero quebrar o protocolo e te agradecer enquanto santista, enquanto cidadão, pelo teu trabalho, pela tua perseverança, pela tua pesquisa, pela tua insistência com tudo isso, porque eu não tenho dúvida que milhares de pessoas estão vivas ou permaneceram vivas pelo teu trabalho. Então, aqui eu queria abrir minha participação, Paulo, não fazendo uma pergunta, mas te agradecendo a todo esse trabalho, porque você dá orgulho não só para a cidade, para o estado, para o país e para o planeta, porque não é qualquer um que é designado para a ONU para abrir os olhos e as cabeças lá naquele finzinho de mundo. Então, queria te agradecer muito, de verdade, todo o teu trabalho e teu empenho, Fábio. Obrigado muito obrigado pela gentileza, Marcelo. Eu acho que foram desafios incríveis e foram desafios que sempre tiveram equipes de trabalho, pessoas muito dedicadas e oportunidade de fazer coisas quando as pessoas ainda não tinham muitas dúvidas, quando a ciência ainda não estava no nível de desenvolvimento que a gente tem hoje, né? E sem falar de que pelo mundo adentro aí tem muita confusão, né? Assim, os países que eu tive a oportunidade de viver e trabalhar foram desafios impressionantes, como o caso de Mianmar, mas também a Indonésia, também
as Filipinas. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo, aquele escritório regional das Filipinas, eu dizia que ele é o maior escritório da OMS no mundo. Ele tinha 38 países, que eu dizia que era a China e os outros, né? Porque se só a China já tinha desafios que não acabavam mais. Mas, enfim, muito obrigado. Eu fico muito honrado por essa sua fala. Benjamin, a gente tem uma notícia muito ruim para comentar hoje de Cubatão. O prefeito Ademário pegou a mortalidade infantil em Cubatão em 2017, primeiro ano dele, 13,7, ou seja, para a gente referenciar, abaixo de 15, uma das melhores, talvez a melhor na época da Baixada Santista. E ele vai entregar, pelo menos nesse sexto ano, né, que os dados são relativos ao ano passado, com quase 30, mas dobrou, né, a mortalidade infantil. O que aconteceu? Qual é o erro que leva a esse problema? É muito fácil. Votaram no Ademário. Simples quanto isso. Não, a gente está falando... Eu tô brincando, mas assim... questão de saúde pública, né? Eu estou brincando, mas esse assunto, para mim, é extremamente emotivo, porque quem deixou com 13 fui eu. Eu era o último secretário do governo Márcia Rosa. Quando você fala em política de saúde que mexe com mortalidade infantil, eu tenho um mestre aqui do meu lado, que é o Fábio Mesquita. E o Fábio me falou uma vez no Guarujá, e é verdade, existem duas coisas que mexem com mortalidade no mundo. Uma é esgoto, outra é vacina. Junto na mortalidade infantil é pré-natal bem feito. São equipes que cuidem das mães, que cuidem das crianças na barriga. E, por término, num hospital que seja acolhedor. Quando a gente olha Cubatão, a gente vê o descalabro. Cubatão vacinava 110% da sua população. Vacinava toda a população e mais um pouco. Cubatão tinha uma maternidade que era chamada de maternidade modelo. Privatizaram o hospital, viraram as costas para a população. Qualquer pessoa hoje que vai em qualquer posto de saúde de Cubatão reclama do atendimento. Deixou de ser acolhedor. Só para a gente entender, e a minha conversa inicial não era brincadeira, se você comparar no mesmo período a cidade de Santos, a mortalidade infantil caiu acentuadamente, estando muito abaixo de 10. Falta compromisso com a saúde pública. Se o Ademário não consegue nem manter a escola limpa, como é que vai cuidar das crianças de Cubatão? Fábio, o Benjamin citou saneamento básico, vacinação, e tem essa questão do acompanhamento da mãe no pré-natal, principalmente da mãe mais carente, porque existem algumas mães que elas mesmas vão procurar esse acompanhamento, e tem outras mães que precisam ser mais monitoradas, são as mais jovens principalmente, né? Aquelas que não têm uma família que cuide disso junto com elas. E tem depois disso, porque a mortalidade infantil, ela é considerada em 1.000 nascidos vivos, né? Então, quando a gente fala de quase 30, são quase 30 mortes em 1.000 nascidos vivos. Tem o acompanhamento do primeiro ano também, que deve ser rigoroso e, inclusive, ser proativo. Quando a mãe não vai se buscar essa mãe, né, no primeiro ano da criança, né? É isso que eu vi dar resultado até agora. Não, sem dúvida. Eu acho que o Benjamin sumarizou, né? Quer dizer, a gente teve... eu estava fora do Brasil, mas pude acompanhar, até pela relação pessoal que eu tinha com o secretário municipal de saúde da época. Que era ele, né? Que era ele. E antes teve também o Vander Jackson, né? Que é que é um médico muito voltado para essa área, que também pertenceu à equipe pública, junto com você, né? Também de saúde pública. Então, assim, são pessoas que têm uma visão de que você tem que fazer, você não precisa inventar a roda, né? Você precisa fazer aquilo que é correto fazer. Então, pré-natal é uma coisa fundamental, ele tem uma lógica. Essa lógica foi muito estudada, tem muita... E é isso, se a mãe faltou no pré-natal, tem que ir atrás. Se a criança faltou na consulta no primeiro ano, tem que ir atrás. Se não tem carteira de vacina completa, tem que completar. Então, assim, essa ação ativa do município de buscar as pessoas para poder proteger a saúde da população, provavelmente é o que está levando a essa situação
que é praticamente o dobro da mortalidade infantil, uma situação muito ruim para uma cidade que tem plenas condições, teria toda a condição em termos de serviço. Eu tenho conversado com o pessoal da equipe, por exemplo, de saúde mental de Cubatão, está completamente desfalcada. Tem várias áreas em que está muito desfalcado e que seria importante retomar essa coisa com espírito público, de acesso, de garantia. E não precisa inventar a roda, é só fazer o que está nos protocolos, né? Pavão, o prefeito Adhemário reclama da opinião, porque a gente denuncia aqui questões como a condenação que ele teve pela contratação da merenda sem licitação, pela maneira como ele agiu na renovação do contrato do hospital, por várias coisas, né? Greve do pessoal de escola que a prefeitura não cobrou o pagamento de encargos sociais das funcionárias da limpeza, dos controladores de acesso. Mas aqui não tem o que reclamar, é número. Sim. Era 13,7, é quase 30. Sim. É absurdo o que acontece. Mas é tal história, Paulo. Talvez um dos maiores problemas que Cubatão tenha hoje é não ter segundo turno, por exemplo, de eleição de prefeito. Porque você fica na mão dos 30% que votam naquele que chega nariz a nariz em primeiro lugar. Não estou nem fazendo juízo de valor com o atual prefeito, mas com qualquer prefeito. Do jeito que Cubatão está e da forma como que a coisa está, porque Cubatão é uma cidade importantíssima, uma cidade grande, mas que está colocada numa caixa pequena. Então, vendem Cubatão como uma cidade pequena, o que não é verdade. Então, o que a gente precisa começar a ver essa modalidade de primeiro e segundo turno, talvez a linha, né, de corte que divida primeiro e segundo turno, deva ser revista, para você ter a maioria da população votando naquele que vence, seja qual for. Então, talvez a saída para Cubatão seja reverificação de população e tal, para a implementação de um segundo turno. Não sei se vai atingir, porque hoje o que eu vejo é isso, o que chega um pouquinho na frente leva tudo, e aí essa pessoa não representa a população de uma forma majoritária, não tem apoio popular e fica 4 anos a população. Então é óbvio que seja o prefeito Adhemário, ou seja qualquer que for o prefeito, primeiro que a opinião vai continuar falando, e segundo que é simples, prefeito, se tem coisa errada, tenta consertar pelo menos. Aqui a gente está falando de vida, né? Eram 13,7 mortos em cada 1.000 nascidos vivos, passou para quase 30. É número, é vida, que é a questão mais importante aqui no Ocidente. A opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, os comentaristas, como nos outros 2 blocos, são Marcelo Pavão, advogado e jornalista, o Benjamin Rodrigues Lopes, que é médico, e a gente continua nesse terceiro bloco com o médico sanitarista Fábio Mesquita. Fábio, a boa notícia é que a epidemia de HIV no mundo pode terminar até 2030. Você acredita nisso? Você que lidou muito com essa questão? Paulo, eu acho que é um relatório do Programa de AIDS das Nações Unidas, que foi lançado essa semana no mundo, e é um relatório bastante interessante, porque ele coloca aquilo que a gente discutiu e que os países acordaram como metas para 2030, era ter AIDS saindo daquele campo de ser uma ameaça de saúde pública para a humanidade. Não é que vai acabar os casos de AIDS no país, mas que no mundo, mas que a gente tem plenas condições de controlar. O mundo está progredindo nessa direção. Teve um atraso em relação às metas que a gente teria para 2025. Esse atraso, claro que foi afetado pela pandemia de Covid-19, né, que causou uma série de problemas para controlar várias doenças no mundo, mas esse progresso está bem nítido e está no caminho, vamos dizer assim, a gente está no caminho de eliminação. As metas são 90, 90, 90,
Agora em 2025 passa a ser 95, 95, 95, e isso vai caminhando para... O que significa? Que significa 95 das pessoas que têm HIV sabendo que têm HIV, ou seja, diagnóstico sendo feito. Dessas pessoas que sabem que têm HIV, 95% delas em tratamento com os medicamentos antirretrovirais. E das pessoas que estão com tratamento antirretroviral, 95% das pessoas com supressão da carga viral, ou seja, não tem mais vírus para circular. A gente já conversou sobre isso. É ambicioso isso? É ambicioso, mas é possível. E alguns países já estão atingindo essa meta aí para 2025, ou seja, quando chegar em 2030, tem a possibilidade. Por que os países estão atingindo? Primeiro, porque estão testando, né? Eu acho que esse é um desafio do Brasil, que ainda tem uma cobertura de teste pequena, foi muito afetado nos últimos 6 anos, entre governo Temer e Bolsonaro, e que a gente precisa melhorar muito a capacidade de testar a população. A propósito, recentemente foi lançado aqui em Santos, pelo Fórum da Cidadania, por uma ONG chamada Barong e outra ONG chamada Multiverso, uma van que está circulando aqui nos bairros, não só de Santos, mas da Baixada Santista, para testagem, para oferecer teste gratuitamente para a população, para ir para os lugares O primeiro onde... 95 é 95% das pessoas que têm o HIV saberem com que tem. consciência de que tem, ou seja, depois de testado, saber que tem. Porque quando você sabe que tem, você vai se cuidar, né? Você vai procurar um serviço de saúde ou vai ser referido para um serviço de saúde e vai começar a tomar um medicamento. E quando você toma um medicamento, desde 2011, a gente aprendeu que o medicamento não é bom só para a pessoa que está tomando. O medicamento, ao suprimir a carga viral, ele impede a transmissão do HIV. Então, ele é bom para toda a população. É por isso que... Mesmo para a pessoa que não usa o preservativo? Mesmo para a pessoa que não usa preservativo. A supressão da carga viral significa... Pode anunciar isso ou é perigoso? Não, a gente continua dizendo que a pessoa tem vários mecanismos de prevenção, né? Mas a gente tem consciência de que o vírus não transmite ou tem uma transição muito insignificante quando a pessoa tem a carga viral suprimida. Isso vale, por exemplo, Paulo, só para você ter uma ideia, isso vale para as mães grávidas que são positivas para o HIV não terem bebês com HIV, porque elas têm a carga viral suprimida. Isso vale também para parceiros de longa data. Por exemplo, antigamente a gente tinha muita restrição para a pessoa com HIV engravidar. Tinha muitos questionamentos. Hoje não. Se tiver carga viral suprimida, vai firme. Entendeu? Então, assim, são coisas desse tipo que estão muito evidentes na ciência de que a capacidade de transmissão, se a pessoa estiver tomando medicamento, se a pessoa tiver o diagnóstico, e aí esse é o terceiro 95, carga viral suprimida, significa que a gente vai ter uma estratégia de prevenção brilhante, né? A estratégia de prevenção hoje mais efetiva que existe é a supressão da carga viral. Eu vou perguntar para os números que o Fábio não falou, vou perguntar para o Benjamin, porque ele é muito bom de número, né? O Fábio falou que a testagem no Brasil, o Brasil está devendo nesse campo. Então, Benjamin, qual é a porcentagem de testagem que a gente tem em números exatos e qual a que a gente deveria ter? Você sabe, não? Não. Vai chutar, né? Não, eu vou enrolar. O que a gente quer dizer é o seguinte, assim, o Fábio toca num ponto muito importante. E aí eu já faço um reparo ao Paulo, que eu devolvo o ping-pong. Nos últimos 6 anos, nós vimos todos os nossos indicadores caírem. A gente parou de testar, nós tivemos 6 anos de desgovernos em que a política de AIDS não é que ela foi esquecida, ela foi deliberadamente sabotada. Só testando a gente consegue identificar a pessoa e evita que essa pessoa continue transmitindo o vírus. Qual foi a brincadeira que eu quero fazer com o Fábio e com o Paulo? É assim, apesar de a gente conseguir controlar a doença, eu gosto muito de uma outra doença chamada sífilis, que é uma doença antiga, 500 anos de conhecimento, com tratamento e com jeito de transmissão muito parecido. E que nós vivemos neste momento uma epidemia, principalmente em gestantes. Porque as pessoas acham-se mais seguras e deixam de usar o preservativo.
O preservativo, e o Fábio concorda comigo, não é apenas para o HIV, é para a sífilis, é para o cancro mole, é para uma série de doenças sexualmente transmissíveis. O preservativo é também um método para não engravidar. O que a nossa geração pagou com a pena foi assim, nós não tínhamos sido educados a ter o sexo seguro. Essa geração tem que ser continuada a incentivar a ter o sexo seguro, para evitar que pegue, para evitar que use, e se não conseguir, testar e testar sempre. Nós temos neste momento, e o Fábio é um dos criadores disso, a política pós-exposição. Se você teve uma relação desprotegida, tem maneiras de evitar que você contamine-se. Pavão. Paulo, primeiro que o Benjamin acabou com metade da pergunta que eu ia fazer. Graças a Deus. Que era exatamente em relação ao aumento dos casos de sífilis, né? Mas eu também quero perguntar para o Fábio Mesquita, o visionário lá dos anos 80, que nós estamos vivendo a seguinte situação, além do que fazer em relação à sífilis, o negacionismo em relação às vacinas. Quer dizer, como furar essa barreira onde os próprios pais condenam os filhos a não tomar vacina? O que o Fábio Mesquita pode abrir a cabeça dessas pessoas sabe, como foi feito com o tratamento de entrega de seringas, que era um negócio assim, olha, é um absurdo, tinha caso de polícia até, e de repente se provou o meio mais eficiente. O que fazer para esses pais, esses responsáveis, voltarem a vacinar as crianças? Marcelo, eu acho que essa pergunta é fundamental. Eu acho que tem duas medidas. Uma das medidas que mais me impressionou no desmonte dos últimos 6 anos foi a falta de educação em saúde. Não tinha campanha mais no Ministério, não tinha propaganda, não tinha atividade, nada que falasse de educação em saúde, que pudesse fazer esse tipo de discussão em todos os âmbitos, seja na televisão, no jornal, na internet, na escola, onde for necessário. A educação em saúde precisa ser recuperada. O investimento em educação em saúde é fundamental para a gente quebrar esses mitos. E a segunda coisa são exigências básicas do tipo assim, sua criança não está vacinada, você tomou essa decisão, ela não entra na escola, desculpa. Não vai ter condição, nenhuma escola pode aceitar a criança que não tem vacina. Por quê? Essa criança não só está correndo um risco pela irresponsabilidade dos pais, como ela está expondo ao risco todo mundo dentro da escola por causa da irresponsabilidade dos pais. Então, assim, eu acho que essas medidas, elas têm que ser recuperadas, né? As obrigatoriedades da vacina, eu lembro no tempo das minhas filhas mais velhas, você não podia fazer absolutamente nada sem vacina, não tinha alguma coisa. E as pessoas aceitam, porque para viajar, por exemplo, a vacina da febre amarela é obrigatória. Sem dúvida nenhuma. Tem países que você não entra sem a vacina da febre amarela, a ponto de militares falsificarem carteira de vacina para que as pessoas pudessem ir para os Estados Unidos passear em Miami, né? Então, assim, é claro, vacina é importante no mundo todo. O mundo todo respeita essa questão e é preciso recuperar isso no Brasil, sem nenhuma dúvida. Com isso, nós chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo a participação do Marcelo Pavão e do Benjamin Rodrigues Lopes como comentaristas, a presença da diretora executiva do Santos Jazz Festival, Denise Covas, no primeiro bloco, e a participação do médico sanitarista Fábio Mesquita, muito esclarecedora no segundo e no terceiro bloco. A gente agradece também o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.